Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje eu quero fazer o convite 339 da nossa leitura. Nós iniciamos um novo livro, né? No dia 338, que é o livro de Esdras, do Velho Testamento, né? E Esdras está no período agora pós-exílio, né? Que é o período persa, né? Período persa, e agora Ciro vai permitir, através de Deus, né? Permitir que o povo regresse para poder reconstruir a cidade, o templo, os muros. E a gente vai ler Esdras, vai ler Ageu, vai ler Neemias, né? E depois Esther. A gente vai ler esses livros agora. E se Deus permitir, nós encerraremos, né, a leitura com o Evangelho de Lucas. Então a gente, no dia da leitura anterior, né, nós vimos então esse reinício, né, do regresso, né, o regresso, a quantidade de famílias que regressaram, e a reconstrução, né, do altar. Só que não vai ser assim simplesmente, né? Não foi simplesmente volta e já reconstrói e está tudo certo, né? Você vai ter aí, enfim, algumas oposições, como a gente vai ler hoje, e a gente vai ver toda essa história, né? E é interessante porque tudo que a gente está vendo e lendo é o lugar aonde Deus, né, quer habitar e quer se relacionar com o seu povo. Capítulo 4, a gente vai ler 4 hoje, 4, 5, 6 e 7. Não é muito extenso cada capítulo. Então vamos para a leitura. Vai começar nos primeiros versículos os inimigos que se opõem à reconstrução. Os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Eles foram a Zorobabel e aos outros chefes de família e disseram: queremos participar da construção, pois também adoramos seu Deus, como vocês. Temos oferecido sacrifício para ele desde que Esar-Adom, rei da Assíria, nos trouxe para cá. Mas Zorobabel, Jesua e os outros chefes de família de Israel responderam: de maneira nenhuma. Vocês não podem participar desse trabalho. Somente nós reconstruiremos o templo para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então os habitantes da região tentaram desanimar e amedrontar o povo de Judá, para que não continuasse a construção. Subordinaram agentes para trabalhar contra eles e frustrar seus planos. Isso prosseguiu durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até que Dário, rei da Pérsia, subiu ao poder. Então, a gente tem dois poderes, né, o Ciro e também o Dário. A gente vê algumas pessoas que sendo não convidadas, né, para a reconstrução, porém, né, quando ego, orgulho, vaidade é tocado, a gente vai então contra, inclusive, ao trabalho, né? Quantas vezes a gente também no sentido assim, né? A gente não é convidado para algo, né? Inclusive o corpo de Cristo, cada um tem o seu membro, né? E às vezes a gente quer fazer atividade de outro, enfim, a gente não se acha, muitas vezes porque fica olhando a vida dos outros. Mas aqui a gente vê então a inimizade, né? Para não só não vai ajudar, porque eles não querem ajuda, mas agora também eles querem atrapalhar. E a história continua. Anos depois, quando Xerxes começou a reinar, os inimigos de Judá escreveram uma carta de acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Mais tarde, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, os inimigos de Judá, liderados por Bislão, Mitredate e Tabel,
enviaram Artaxerxes uma carta em aramaico que foi traduzida para o rei. O comandante Reum e o secretário da corte, Sinsai, escreveram a carta, na qual apresentaram ao rei Artaxerxes um relatório negativo sobre Jerusalém. Saudaram o rei em nome de todos os seus colegas, os juízes e autoridades locais, o povo de Tarpel, os persas e os babilônios, e o povo de Ereque e de Susã, isto é, Elão. Também enviaram saudações do restante do povo que o grande renomado Assurbanipal havia deportado e estabelecido em Samaria, em todas as terras vizinhas da província a oeste do rio Eufrates. Esta é uma cópia da carta, né? Então a gente vai ver a cópia da carta. Ao rei Artaxerxes e seus súditos, leais na província a oeste do rio Eufrates. Informamos ao rei que os judeus que saíram da Babilônia para Jerusalém estão construindo esta cidade rebelde e má. Já restauraram os alicerces e em breve terminarão os muros. É bom o rei saber que esta cidade, que se esta cidade for reconstruída e os seus muros forem concluídos, haverá grande prejuízo para o tesouro real, pois os judeus se recusarão a lhe pagar tributos, impostos e taxas. Visto que somos seus súditos leais e não desejamos vê-lo desonrados desse modo, enviamos ao rei essas informações. Sugerimos que se faça uma busca no registro de seus antepassados, no qual o rei descobrirá como a cidade foi rebelde em outros tempos. Aliás, foi destruída por causa de sua longa problemática história de rebelião contra os reis e as nações que a dominavam. Declaramos ao rei que essa cidade, se essa cidade for reconstruída e os seus muros forem concluídos, o rei perderá a província oeste do rio Eufrates. Olha como a coisa está andando. E o rei Artaxerxes enviou as seguintes respostas ao comandante Reum, ao secretário da corte Sinsai e aos seus companheiros em Samaria, em toda a província a oeste do rio Eufrates. Saudações. A carta que vocês enviaram foi traduzida e lida para mim. Ordenarei que fizesse uma busca nos registros e descobri de que, de fato, Jerusalém tem sido ao longo dos anos foco de insurreição contra vários reis. Aliás, rebeliões e revoltas são normais ali. Reis poderosos governam sobre Jerusalém, sobre toda a província a oeste do rio Eufrates, receberam tributos, impostos e taxas, portanto, dê ordens para que esses homens parem seu trabalho. A cidade não deve ser reconstruída enquanto eu não mandar. Sejam diligentes e não descuidem desse assunto, pois não devemos permitir que a situação prejudique os interesses do rei. Quando a carta do rei Artaxerxes foi lida para Reum, Sinsai e seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e, fazendo uso de força, obrigaram os judeus a parar a reconstrução. Né? Então você vê aqui já uma oposição. Você vê, né, que o passado, né, pessoas que talvez já nem estavam mais lá, né, já tinham morrido já em outras gerações, né, ele acusa, né, ele acusa o teu presente. Ele traz realmente, a gente viu quando o povo foi exilado, o quanto o povo, né, em vez de unir e fazer aquilo que realmente Deus ordenava, ao contrário, né, ou seja, um mau exemplo, eles pegaram desse artifício, né, e colocaram também a ameaça sobre o reinado, e aí, enfim, a gente vê aqui essa oposição contra a construção, né, a reconstrução. Vamos ver como que a coisa vai desdobrando. Assim, a obra no templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Nessa época, os profetas Ageu, que é o que a gente vai ler,
e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e Jerusalém. Falavam em nome de Deus de Israel, que estava sobre eles. Em resposta, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Jeozadak, começaram outra vez a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os auxiliavam. Tatenai, governador da província a oeste do rio Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros foram a Jerusalém e perguntaram: quem lhe deu permissão para reconstruir este templo e restaurar a esta estrutura? Também perguntaram os nomes de todos os homens que trabalhavam no templo. Mas os olhos de Deus estavam sobre os líderes judeus. Eles não foram impedidos de prosseguir a construção, até que um relatório fosse enviado a Dário e ele comunicasse a sua decisão. Versículo 6, a carta de Tatenai ao rei Dário. Esta é uma cópia da carta que o governador Tatenai, Setar-Bozenai e os outros oficiais da província a oeste do rio Eufrates enviaram ao rei Dário. Ao rei Dário, saudações. Informamos ao rei que fomos até o local da construção do templo do grande Deus na província de Judá. O templo está sendo reconstruído com pedras especialmente preparadas e as vigas já estão sendo colocadas nas paredes. A obra avança com muita energia e êxito. Perguntamos aos líderes quem lhe deu permissão para reconstruir este templo e restaurar esta estrutura. Exigimos os nomes deles para que pudéssemos, na verdade, dizer ao rei quem eram os líderes. Esta foi a resposta: somos servos do Deus dos céus e da terra e estamos reconstruindo o templo que foi construído aqui muitos anos atrás por um grande rei de Israel. Nossos antepassados, porém, provocaram a ira de Deus dos céus e ele os entregou a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para a Babilônia. No entanto, Ciro, rei da Babilônia, e no primeiro ano do reinado publicou um decreto ordenando que o templo de Deus fosse reconstruído. E o rei Ciro também devolveu os utensílios e ouro e de prata que Nabucodonosor havia tirado do templo de Deus em Jerusalém e colocado no templo da Babilônia. Esses utensílios foram removidos dali e entregues a um homem chamado Sesbazzar, que o rei Ciro nomeou governador de Judá. E o rei instruiu Sesbazzar a colocar utensílios de volta ao seu lugar em Jerusalém e a reconstruir o templo de Deus em seu antigo local. Então, Sesbazzar veio, lançou alicerces no templo de Deus em Jerusalém. O povo tem trabalhado nele desde então, embora ainda não esteja acabado. Portanto, se parecer bem ao rei, pedimos que faça uma busca nos arquivos reais da Babilônia para descobrir se o rei Ciro de fato publicou esse decreto, ordenado a reconstrução do templo de Deus em Jerusalém, e que o rei nos informe a sua decisão sobre este assunto. E aí, então, capítulo 6, a gente vai ter Dário, aprovando a sua reconstrução. Então, o rei Dário ordenou que se fizesse uma busca nos arquivos da Babilônia, que ficava guardados juntos aos tesouros. Mas foi na fortaleza de Ecbatana, na província da Média, que se encontrou o documento que dizia memorando, : No primeiro ano do reinado do rei Ciro, foi publicado um decreto a respeito do templo de Deus em Jerusalém. Que o templo seja reconstruído para ser um local onde se ofereçam sacrifícios, usando alicerces originais. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura. A cada 3 camadas de grandes pedras será colocada uma camada de madeira. Todas as despesas serão pagas pela tesouraria real. Além disso, os utensílios ouro, prata que Nabucodonosor levou do templo de Deus em Jerusalém para a Babilônia deve ser devolvido a Jerusalém e colocado em seus devidos lugares, que sejam levados de volta ao templo de Deus.
E o rei Dário enviou esta mensagem: Agora, portanto, Tetanai, governador da província oeste do rio Eufrates, Setar-Bonezai e seus companheiros e outros oficiais a oeste do rio Eufrates, permaneçam afastados de lá. Não interfiram na construção do templo de Deus. Deixe que seja reconstruído em seu antigo local. Não impeça o governador de Judá e os líderes judeus de realizarem seu trabalho. Além disso, decreto que ajudem esses líderes dos judeus a reconstruir o templo de Deus. Paguem sem demora todos os custos da construção, usando os impostos recolhidos na província oeste do rio Eufrates, para que a obra não seja interrompida. Deem aos sacerdotes em Jerusalém tudo o que eles precisarem: novilhos, carneiros, cordeiros, para os holocaustos oferecidos ao Deus dos céus. Providencie sem falta a quantidade de trigo, sal, vinho, azeite e o que for necessário para cada dia. Assim eles poderão oferecer sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orar pelo bem-estar do rei e seus filhos. Se alguém desobedecer a este decreto, de alguma maneira terá uma viga de sua casa arrancada. Ele será amarrado a essa viga e pendurado nela, e a sua casa será transformada num monte de entulhos, que o Deus que escolheu a cidade de Jerusalém como lugar para que o seu nome seja honrado, destrua qualquer rei ou nação que desobedecer esta ordem e destruir este templo. Eu, Dário, publiquei este decreto, que ele seja obedecido com toda a diligência. Então, rei Dário reconhece tudo, tudo aquilo que vinha em oposição, aqueles que estavam se opondo à reconstrução, mas Dário vai lá e dá o martelo final e inclusive vai pedir para que ajude a construir e seguir. E ele ainda põe no decreto que qualquer rei que for contra isso, que seja exterminado, enfim. E aí, a dedicação do templo, Tetanai, governador da província, a oeste do rio Eufrates, Setar-Bonazai e seus companheiros obedeceram de imediato a ordem do rei Dário. Com isso, os líderes dos judeus puderam continuar seu trabalho e foram encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Finalmente, o templo foi terminado como havia sido ordenado pelo Deus de Israel e decretado por Ciro, Dário e Artaxerxes, rei da Pérsia. O templo foi concluído no dia 12 de março, no 6º ano do reinado do rei Dário. Então, o templo de Deus foi dedicado com grande alegria pelos israelitas, pelos sacerdotes, pelos levitas e pelos restantes do povo que regressou do exílio. Durante a cerimônia de dedicação foram sacrificados 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros. 12 bodes foram apresentados como oferta pelo pecado de todo Israel. De acordo com o número das tribos, em seguida os sacerdotes e os levitas foram divididos em vários grupos para servirem no templo de Deus em Jerusalém, conforme prescrito no livro de Moisés. No dia 21 de abril, o povo que havia regressado do exílio celebrou o quê? A Páscoa. Pamela, bom dia. Shalom. Paz. Vamos continuar aqui, ó. Acompanha comigo a leitura. A gente está lendo Esdras. Depois você perder, entrou agora, você pode voltar de novo e assistir, ouvir de novo. Então, no dia 21 de abril, o povo que havia regressado do exílio celebrou a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas haviam se purificado e estavam cerimonialmente puros. Abateram o cordeiro da Páscoa por todos que regressaram, por seus colegas e os sacerdotes e por si mesmos. Todo o povo de Israel que havia regressado do exílio participou da refeição de Páscoa, junto com todos que haviam deixado os costumes impuros dos povos que ali viviam a fim de adorar o Senhor, o Deus de Israel. Em seguida, comemoraram durante 7 dias a festa dos pães sem fermento. Houve grande alegria em toda a terra,
pois o Senhor tornou o rei da Síria favorável a eles e levou a ajudá-lo a reconstruir o templo de Deus, o Deus de Israel. E agora a gente vai ler capítulo 7, né? E a gente encerra a leitura de hoje. Capítulo 7, versículo 1, Esdras chega a Jerusalém. Amém, Pamela. Amém. Cada dia aprendendo mais de Deus. Amém. Todos nós. Muitos anos depois, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, havia um homem chamado Esdras, que é o que a gente está lendo. Ele era filho de Seraías, filho de Azarias e filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Atitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Mariote, filho de Zerarias, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias e filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Esdras era escriba, conhecedor da lei de Moisés, dada ao povo pelo Senhor, o Deus de Israel. Esdras foi da Babilônia a Jerusalém, e o rei lhe deu tudo o que ele pedia, porque a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas e também alguns dos sacerdotes, levitas, cantores, guardas da porta e servidores do templo viajavam com ele para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém em agosto desse mesmo ano. Partiu da Babilônia em 8 de abril, o primeiro dia do ano novo. Chegou a Jerusalém em 4 de agosto, porque a bondosa mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer e ela ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Né? Olha que interessante aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar, né, Deixa eu pegar aqui, achei. Eu quero pegar minha caneta, né? Eu que te mandei um e-mail. Sim, eu recebi, eu te respondi. Me passa depois seu telefone lá pelo e-mail para eu te ligar e a gente poder conversar e eu te mandar o livro. Pode ser? A não ser que você mandou um outro e-mail. Então, olha, eu vou grifar aqui, né? É sempre bom ter uma caneta. Olha que interessante. Pois Esdras, capítulo 7 de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer ela, ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Né? E aí estava falando que a mão bondosa do Senhor estava com ele, né? No versículo 9. Então, a gente está lendo justamente o livro de Esdras. A gente vê que Esdras, a gente vê toda a hierarquia, desde o sacerdote Arão, né, até chegar a Esdras. A gente começou o capítulo 7 assim, e a gente vê que ele era um escriba, né, dedicado a estudar, dedicado a ler e a obedecer. E a mão do Senhor estava sobre ele. Então, qual é o exemplo que nós temos aqui? Né? É o mesmo exemplo que a gente quer ter como Esdras. É bom a gente pegar bons exemplos das escrituras, né, que a gente está lendo, e a gente está vendo o quanto Deus usa esses homens, o quanto Deus está sobre a vida desses homens. Né? Esdras é um exemplo a gente a seguir, pois Esdras era um homem dedicado a se relacionar com Deus. Então, a nossa relação com Deus, ela vem através da oração, dos louvores, né? E da leitura do Senhor. Né? Então, essa aproximação de ouvir Deus falar com a gente é quando a gente abre as Escrituras e se coloca diante, né, do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é capaz de transformar as nossas vidas. Né? Deus inclina para nós e nós inclinamos, né, para Ele, nós nos curvamos diante dEle para poder ouvir o que Ele tem falado, né, para nós todos os dias. E nosso plano, né, nosso plano de vida aqui, né, foi se dedicar um ano, né, 365 dias de leitura da palavra, né, e não só esses 365, mas durante toda a nossa vida, poder ouvir Deus falar conosco, né, como a Pamela está aqui.
né? Ela falou que tem aprendido a cada dia. Nós temos aprendido, não aprendido para nós, mas nós estamos conhecendo. Eu acho que essa é a melhor palavra, né, Pamela? Nós estamos conhecendo mais Deus, né? O Criador de todas as coisas, o nosso Pai, né? Nós temos conhecido nosso Pai como se relacionando. Não tem como você ter intimidade com alguém se você não se relacionar com essa pessoa, né? E essa relação ela vem através da leitura, como Esdras tem feito aqui. E ele vai continuar lá. O rei Artaxerxes tinha dado uma cópia da seguinte carta a Esdras, o sacerdote e escriba que estudava os mandamentos e decretos do Senhor e ensinava a Israel. Dois pontos. De Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, mestre da lei do Deus e dos céus, saudações. Eu decreto que qualquer israelita em meu reino, incluindo os sacerdotes e os levitas, que desejar regressar com você para Jerusalém, poderá ir. Eu e os meus 7 conselheiros instruímos a investigar a situação em Judá e em Jerusalém com base na lei de seu Deus, que está em suas mãos. Também o encarregamos de levar consigo prata, ouro e lhe entregarmos voluntariamente como ofertas para o Deus de Israel, que habita em Jerusalém. Além disso, você levará toda a prata, todo o ouro que obtiver na província da Babilônia, bem como as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo de seu Deus em Jerusalém. Use seus recursos para comprar novilhos, carneiros, cordeiros e respectivas ofertas de cereal e ofertas derramadas. Tudo isso será oferecido no altar do templo de seu Deus em Jerusalém. A prata e o ouro que representarem poderão ser usados como parecer, como parecer melhor a você e ao seu povo, conforme a vontade de Deus. Quanto aos utensílios que lhe confiamos para o serviço no templo de seu Deus, entregue-os todos diante do Deus de Jerusalém. Se precisar de mais alguma coisa para o templo de seu Deus ou para qualquer necessidade semelhante, use recursos da tesouraria real. Eu, o rei Artaxerxes, envio o seguinte decreto a todos os tesoureiros da província a oeste do rio Eufrates. Dê a Esdras, sacerdote e mestre da lei, de Deus e dos céus, tudo o que ele requisitar. Dê-lhe até 3.500 quilos de prata e 1.000 cestos grandes de trigo, 100 tonéis de vinho, 100 tonéis de azeite e sal à vontade, né? Tenham cuidado de providenciar tudo o que Deus dos céus ordenar para o seu templo. Afinal, por que provocar a ira de Deus contra este império do rei e de seus filhos? Também decreto que nenhum sacerdote levita, cantor, guarda das portas, servidor do templo, nem qualquer outro trabalhador no templo será obrigado a pagar tributos, impostos e taxas a qualquer tipo, né? Ele isentou o pagamento de impostos. E você, Esdras, use a sabedoria que seu Deus lhe deu para nomear magistrados, juízes, que conheçam as leis de seu Deus, para governarem todo o povo na província oeste do rio Eufrates. Ensine a lei a todos que não conhecem. Qualquer um que se recusar a obedecer à lei de Deus e do rei será castigado de imediato, com a morte e com o exílio e com o confisco dos bens, com a prisão. Versículo 27. Louvem o Senhor, o Deus de nosso antepassado, e que coloco no coração do rei o desejo de embelezar o templo do Senhor em Jerusalém, e que me mostrou seu amor leal a honrar-me diante do rei. Seu conselho e de todos os seus oficiais poderosos, senti-me encorajado, porque a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, e reuni alguns dos líderes de Israel para voltar comigo a Jerusalém, né? A mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, né? Não ele, mas Deus estava sobre ele, né? Que lindo, né, ouvir isso.
né? A gente lembra aqui, né, e traz para os dias de hoje, né? O qual é um momento maravilhoso, né, do regresso do amor de Deus, né, dos remanescentes regressando para o lugar onde Deus quer se relacionar, né? Deus quer se relacionar. E a gente vê o sacrifício oferecido a Deus para que Deus enchesse o lugar, né? E os dias de hoje, né? O que que Deus pede para nós? O que que Jesus, né, veio trazer como mensagem, né? Jesus, o judeu que cresceu vendo, né? Cresceu numa província distante, mais nas sinagogas, né, a distante do que em Jerusalém, aonde o povo, né, ia ao templo, esse templo que foi reconstruído, né? O que que acontece? Você vê que o povo oferecia sacrifício para que Deus pudesse estar presente. E para que isso acontecesse, um novo reino, né? Porque a gente estava sobre o reino aqui persa. Depois vem o reino grego, o reino romano, aonde Jesus vem, né, ao mundo. Deus decide descer ao mundo, se esvaziar e vir ao mundo. E esse lugar, né, o lugar aonde Deus estava presente, aonde o lugar aonde havia sacrifício para que Deus estivesse ali na relação, agora Jesus, ele vem estabelecer um novo reino. E tudo que Deus fez, né, na descida de Jesus, né, vindo a essa terra, ele veio salvar, né, o perdido. Estava perdido, o mundo estava no escuro, né? E Jesus veio. Mas ele veio também, a grande mensagem central de Jesus é estabelecer um novo reino, né? O grande ensinamento de Jesus, que está no Evangelho Mateus 5, 6 e 7, que a gente chama de Sermão do Monte, né? Jesus vai falar, buscai, pois, em primeiro lugar o reino, né? Ele fala que as outras coisas, né, as preocupações desse mundo que a gente acorda todo dia, né, para poder ter o que comer, o que vestir. Ele fala, não se preocupe com isso, né? Ele dá exemplos das aves do céu e tudo mais. Ele fala, mas busque, pois, em primeiro lugar, o reino, né, de Deus. E o que é o reino? A gente vê em várias parábolas, né? O reino é semelhante. Então, Jesus vem falar, o reino de Deus nada mais é que um rei que estabelece a sua vontade. Então, nós precisamos descobrir, né, sempre, estudar, conhecer a vontade de Deus, para que nós podemos submeter à vontade de Deus, para que a mão de Deus esteja conosco como estava com Esdras, né? E agora o sacrifício no templo não mais existe, porque o Jesus foi o sacrifício, né? Ele foi a oferta. E agora Jesus, ele faz o quê? Ele rasga o véu, que é o véu que aonde a presença de Deus habitava, no lugar santíssimo, né? Lugar santo do santo, aonde tinha a arca da aliança, onde aspergia, né, o sangue do sacrifício dos animais para a expiação dos pecados, mas Jesus agora é a expiação dos nossos pecados. Jesus é a oferta do nosso sacrifício. Jesus agora, ele ascende ao céu à direita de Deus e agora o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos o templo aonde Deus habita em nós nos dias de hoje. Então nós temos, né, eu fiz esse paralelo, né, a arca de Noé, quem estava dentro da arca fisicamente foi salvo. A gente tem o templo do Senhor, né, onde começa no tabernáculo, né, lá no deserto, né, onde a grande comemoração da Páscoa, né, e dali se forma um lugar físico, um lugar onde Deus queria sempre se relacionar. E agora a gente vê, né, Jesus substituindo toda a obra da divindade, aonde Deus habita em cada um daqueles que se curva, né, diante de Deus, para que ele possa habitar em você, né? Deus está em você, em mim. João capítulo 1 fala que o verbo se fez carne e ele habitou, né, entre nós. Ele tabernaculou, né? Ele tá em nós agora. O tabernáculo, né, que é onde Deus
estava lá na presença, no templo, agora Jesus, ele está presente em nós, né? Ele tabernaculou em nós. João capítulo 1 vai dizer isso. Então, que nós sejamos como o exemplo, né, desse livro de Esdras, que nós que somos remanescentes, né, os exilados, né, os gentios, para aquele que Jesus foi, né? Jesus foi para os gentios, ou seja, povo misturado. Jesus estava na periferia, ele não nasceu no centro em Jerusalém, né? Ele nasce, ele cresce na periferia. Jesus ele vem para o centro para ser o sacrifício no centro em Jerusalém. Então, que nós possamos compreender a importância da relação diária, né? A importância de a gente estar orando, a importância de ontem eu estava lendo e estudando junto com a minha esposa, falando sobre a importância, né, de a gente orar da mesma forma que você come, dorme, da mesma forma que você faz profissão. Ao contrário, deveria ser mais ainda prioridade, como Deus está dizendo, buscando o reino de Deus, você separar de fato um lugar e uma oração, e sempre em conjunto com a palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus possa ser as nossas orações, nós possamos ler, orar, para que realmente isso fique gravado em nossas mentes. Então a gente encerra a nossa leitura aqui, né, em Esdras. Nós vamos dar um pulo em Ageu. Ageu é um livro super curto e ele está justamente, Ageu, ele está na época aqui, né, na época da reconstrução aqui, Ageus, e depois paralelamente a gente vai ler Neemias, né? Alguns estudiosos dizem que Esdras e Neemias eram um livro só, né? Todos esses capítulos, versículos, tudo isso foi feito para ajudar a gente nos dias de hoje, né? A organizar a nossa leitura. Mas o livro era um cano corrido, né? Uma leitura corrida só. Tá bom? Então encerramos a nossa leitura de hoje. Vamos ler Ageu. Estou até aqui abrindo, eu abri e depois fechei. Ageu é curtinho, tem 2 capítulos só, no dia 340. A gente vai ler Ageu, a gente vai ver que Ageu também estava nesse momento, nessa época, né? E a gente acho que volta depois para Esdras de novo e depois para Neemias, é isso? A gente vai seguindo aqui a nossa leitura, eu vou conduzindo aqui a leitura até a gente poder encerrar. Eu que te mandei o e-mail, Marcos Valente, que Deus abençoe poderosamente. Amém, Pamela. Mande lá então, se você puder, o teu telefone e a gente conversa. Inclusive, a Pamela estava... Vou pegar aqui para vocês, aproveitar, né? A Pamela tá falando, inclusive, sobre esse livro, né? Eu sei que aqui aqui a gente tem um propósito sobre a leitura diária. Esse é um livro que recentemente, o ano passado, eu escrevi para dar uma aula. Esse é um livro tamanho, né, menorzinho, a gente chama de pocket, livro de bolso, né? Eu fiz algumas unidades para poder compartilhar o estudo, né, do grande estudo de Jesus, que tem toda a ligação, né? Jesus, ele é o plano de Deus. E aí, aqui também tem uma novidade, que tem os QR Codes, né, para você acessar os estudos que eu procurei resumir, tanto no YouTube, no podcast, você pode ouvir, e eu posso dar isso de forma gratuita. Se você quer esse livro de forma gratuita, que eu consiga, né, que esse livro chegue até você, deixa aqui então seus comentários também, né? Mande um e-mail para mim, marcoscumvalente1977@gmail.com. Eu vou deixar aqui nos comentários desse vídeo. E você então me manda o teu endereço, me manda por e-mail, ou tenta ligar para mim, mandar um WhatsApp, e a gente faz de alguma forma esse livro chegar aí pelo correio para você, tá bom? Para você conhecer mais como a Pamela tem falado aqui, né? Escrito aqui. E obrigado então por você estar aqui acompanhando junto comigo a leitura. Vamos orar então. Nosso querido Deus, Pai soberano, Criador de todas as coisas,
nos achegamos humildemente diante do Senhor, reconhecendo o seu grande poder, reconhecendo que o Senhor nos criou à sua imagem e semelhança, querendo realmente que nós pudéssemos ter uma relação com o Senhor. Ajude a termos essa intimidade contigo e saber que o Senhor é um Deus que nos carrega no colo. Inúmeras vezes o Senhor nos conduz pelo poder do teu Espírito Santo. Que o teu poder, o teu reino seja feito aqui na terra, Pai, como é feito aí no céu. E nos ajude, Senhor, diante do teu Espírito, a tirar tudo do nosso coração. Então, que o Senhor possa nos ajudar, sonda os nossos corações e tire tudo aquilo que nos impede de nos aproximar de Ti. Sabemos que tem inúmeras coisas que nós fazemos diariamente que nos afasta de Ti, principalmente nesse mundo onde nós vivemos, um mundo que vive em guerra, um mundo que vive em busca de amar outros deuses além do Senhor, principalmente Mamon, o dinheiro, o poder, essa ganância que nos afasta de Ti. Ajude as bênçãos que o Senhor derrama sobre essa terra, os recursos naturais que o Senhor nos deu, a capacidade humana que o Senhor deu a cada um de desenvolver tantas maravilhas, que isso possa servir para que um ao outro viva de forma harmônica e não que isso nos afaste de Ti, Pai. Inúmeras vezes nós esquecemos do Senhor. Nós te agradecemos pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá. Nós te agradecemos principalmente pela palavra que o Senhor nos concede, que é aquela que alimenta a nossa alma. Essa que jamais vai perecer. Essa alma que nós pedimos para que o Senhor nos cuide, para que o nosso espírito reencarne em um corpo glorioso como o de Jesus, no dia em que o Senhor voltar, no dia que o Senhor autorizar que Jesus volte para nos resgatar. Ajude a termos fé, ajude a lermos mais, a conhecer mais, a nos relacionar mais com o Senhor. Abençoe cada um aqui, Pai, que passa e que busque o Senhor. Sabemos que temos inúmeras falhas. Te agradecemos porque a Tua misericórdia nos renova cada dia e que o poder do sangue de Jesus, ele nos purifica. E nós te agradecemos por isso. Ajude a termos uma conduta correta. Ajude a refazermos, reconstruir aquilo que muitas vezes nós derrubamos. E nós pedimos, não somente por nós, que lemos aqui todos os dias, mas pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, pelas nossas esposas, nossos namorados, enfim, todos aqueles que têm uma relação com pessoas nesse mundo, seja qual é o nível da relação, mas com pai, com mães, que a gente possa honrar todas as pessoas, nossos amigos, professores, Pai, os governantes, os prefeitos, senadores, todo esse mundo, Pai, possa se curvar diante do Senhor e ser obediente a Ti. Nós clamamos isso ao Senhor e sabemos que o Senhor está sobre todas as coisas, que nós possamos confiar em Ti. Quanto ao inimigo das nossas almas, que o Senhor repreenda, que o Seu Espírito nos proteja, que os Teus anjos também nos guarde diante de todo o mal. E nós temos a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Mesmo em momentos de circunstâncias tão difíceis, nós podemos confiar que o Senhor nos ama, como o Senhor foi prova na leitura de hoje, na reconstrução do templo onde o Senhor quer habitar. Te agradecemos porque o Senhor habita em nós, através de Jesus, através do Espírito Santo. É em nome dele que nós oramos. Amém. Bom, obrigado por você estar aqui, Eu creio em Deus, concordância em oração. Amém. Eu já pedi o livro. Amém. Espero que você tenha mandado o endereço também, Pamela. E obrigado por você estar aqui, como a Pamela, como você que vem aqui, assiste, depois que esse vídeo é gravado. E eu consigo te dar o acesso, Pô, que bom, que bênção que é de Deus, Por essa ferramenta. Você tem um card aqui na tela que aparece 2 cards e uma foto minha no meio. Um card te leva à leitura do dia anterior, que é o dia que nós iniciamos de Esdras, e o outro te leva à playlist toda, dos 339 dias.
E se você que está aqui não foi, não se inscreveu ainda no canal e queira, né, se inscrever, tenha vontade de ser notificado toda vez que eu subo um novo vídeo, né? Você pode clicar na minha imagem, fica mais fácil. Eu clico na imagem, abre a página, né, do canal, você se inscreve, aí tem uma flechinha ali, você pode clicar e ativar um sininho que tem como todas. E aí toda vez você é notificado quando eu subo um vídeo novo aqui no canal. É importante que você interaja comigo. Se você quiser deixar os insights, né, que é essa palavra bonita no dia de hoje, né, nessa nossa geração, ou o que você aprendeu, na verdade, o que você tirou de lição, deixa aqui nos seus comentários, né, faça suas perguntas, enfim, fica à vontade de interagir aqui. E se você gostou desse vídeo, deixa, né, seu joinha lá e compartilha. Nada melhor do que você convidar outras pessoas, né? Da mesma forma, você chegou aqui de alguma forma, né? Talvez alguém te convidou, ou talvez você foi notificado pelo próprio YouTube, esse vídeo apareceu para você de alguma forma, que você também possa fazer ponte, né? Ser o intermediador para chegar até outra pessoa, copiando, né? E enviando para ir para os seus amigos, seus irmãos, aquele que você ama, né? Que a palavra do Senhor seja transformadora na sua vida. Se Deus permitir, então, 340, nós estaremos aqui novamente lendo o livro de Ageu. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado e protegido pelo poder do Espírito Santo.